Domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém. Um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h04. Mais FM. No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, estamos chegando para mais um programa. Eu sou Edmar Silva e trago para você as principais notícias do dia, os principais acontecimentos que mais importam, né, para o Brasil, Goiás, para Anápolis e para o mundo inteiro, né? A gente fala de tudo aqui, desde as notícias internacionais até as notícias aqui da nossa comunidade. É isso aí, você pode participar do programa 995294013 é o nosso WhatsApp para você participar, tá? 995294013. Deixa eu ligar aqui, né? O nosso WhatsApp para você participar do programa, deixar aqui a sua opinião, deixar a sua manifestação. Você pode participar também através da nossa live no Facebook, né? Estamos ao vivo no Facebook. Estamos ao vivo também no nosso site, o fmmais.com.br, inclusive com imagens aqui do estúdio, né? Imagem aqui do nosso programa. É isso. Você pode ouvir também no aplicativo da Rádio Mais News no Android, né? Android, acho que é só no Android, né? Tá certo. Então, para você ligado em qualquer lugar do mundo, nosso abraço, nosso muito bom dia. Hoje é 19/3/2026, para você que está me ouvindo aqui ao vivo, né? Então é bom dia. Para você que está na reprise, é boa tarde para quem vê de tarde, boa noite para quem vê à noite, né? É isso aí. Agora nós temos o programa em 3 horários para você ficar bem informado sobre as principais notícias do dia. É isso. Você ligado, você bem informado. Muito bem, vamos começar o nosso programa. Hoje tem aniversário, né? Hoje tem aniversariante. Eu quero abraçar o meu amigo, meu irmão, Erli Geraldo. Erli Geraldo está fazendo aniversário. Parabéns, Erli. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê muita saúde, muita alegria, muita prosperidade, né? Que Deus abençoe ricamente. Um abraço, né, para o Erli Geraldo, ele que faz aniversário neste dia. Muito bem, é isso aí. Nós vamos direto da agência Rádio Web com as notícias do Giro de Notícias. Então nós vamos ouvir aqui o Giro de Notícias. Deixa eu só achar aqui onde eu guardei o arquivo do Giro de Notícias, né? Enquanto você acompanha aqui o nosso programa. Quero agradecer a todos que nos ouvem através da internet e através do 87.9. Cadê, hein? Cadê você? Achou. É o Felipe Medeiros. O Felipe Medeiros, direto da agência Rádio Web, traz os principais destaques do momento.
este é o Giro de Notícias. Eu sou Felipe Medeiros e você acompanha os destaques do momento. A operação da Polícia Militar no Morro dos Prazeres, no centro do Rio, terminou com a morte de 7 suspeitos, apontados como integrantes do Comando Vermelho. Entre eles está Cláudio Augusto dos Santos, conhecido como Giló, considerado um dos traficantes mais antigos e procurados da cidade. Segundo a PM, um morador que teria sido feito refém também morreu. Após a ação, criminosos reagiram com ataques na região do Rio Comprido, queimando ônibus e bloqueando vias. A Polícia Civil e a Polícia Militar de São Paulo prenderam o tenente-coronel da PM, Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de feminicídio e fraude processual pela morte da esposa, também PM, Gisele Alves Santana, atingida com um tiro na cabeça dentro do apartamento onde viviam. Mensagens obtidas pelos investigadores indicam que a vítima relatava episódios frequentes de humilhação e constrangimento por parte do marido, inclusive no ambiente de trabalho. A Polícia Federal retirou e iniciou a perícia de todos os arquivos armazenados na sala-cofre da CPMI do INSS em Brasília. O material inclui dados obtidos a partir da quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com registros que vão de documentos a fotos e vídeos. Parte do conteúdo, segundo a apuração, envolveria imagens de políticos do Centrão. A investigação agora tenta identificar quem acessou os computadores e se houve cópia das informações. Um relatório será encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Interlocutores do ministro do STF, Alexandre de Moraes, avaliam que ele considera a possibilidade de conceder prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão levaria em conta o estado de saúde dele, internado em Brasília com diagnóstico de broncopneumonia bacteriana. O tema foi discutido com o senador Flávio Bolsonaro e reforçado por um novo pedido da defesa. Ainda não há prazo para a decisão. A Polícia Federal apura se recursos desviados de aposentadorias do INSS foram desviados a uma agência de viagens ligada a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A investigação analisa movimentações financeiras que partem de um empresário suspeito de comandar o esquema até pessoas próximas ao filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa nega irregularidades e afirma que ele está à disposição da Justiça. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Felipe Medeiros. Edição, Marcelo Bonora e Mário Melo. Edmar Silva. Os principais destaques do momento. Felipe Medeiros, né, traz as notícias do dia a dia. Mais uma notícia de violência no Rio de Janeiro, né? Mais uma operação daquelas operações desastrosas que envolvem a polícia, envolvem bandidos, envolvem reféns, né? E nesse caso aí, mais um número grande, né, de mortos nessa operação. Tudo bem, né? Mas vamos acompanhar aqui. Os drones não identificados, deixa eu ver aqui, drones não identificados passam sobre base militar onde moram os secretários de Estado e da Defesa dos Estados Unidos, diz jornal. Em reportagem exclusiva, o jornal The Washington Post foi informado sobre o avistamento de vários drones sobre Fort Leslie em uma única noite nos últimos 10 dias. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, fala com repórteres no dia das reuniões informativas confidenciais para o Senado e a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre a situação do Irã. Os temores de uma retaliação iraniana em solo americano foram reforçados nos últimos dias. Autoridades dos Estados Unidos detectaram drones não identificados sobre a base do Exército em Washington, onde vivem o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário de Defesa Pete Hegseth. As informações foram compartilhadas por 3 pessoas informadas sobre a situação ao jornal The Washington Post,
Segundo essas fontes, as autoridades de segurança do país ainda não determinaram de onde vêm os drones. Os drones foram avistados em uma única noite nos últimos 10 dias, relata a reportagem. O caso ocorreu paralelamente aos novos alertas de segurança global para postos diplomáticos no exterior emitidos pelos Estados Unidos. Por conta das ameaças, a base conjunta McCreary Dix Lakehurst, em Nova Jersey, e a base da Força Aérea de MacDill, na Flórida, elevaram o nível de proteção de força para Charlie. Bom, Charlie é uma designação que significa que um ataque ou perigo é possível. O único nível de alerta superior, o Delta, é para quando o ataque ocorreu ou é antecipado. Então, né, os americanos preocupados com a segurança, né, não é para menos, porque estão jogando bombas em cima do Irã e, né, também é claro que, né, pode haver reação, inclusive dentro do território americano. Então, essa são dos destaques do portal G1. Outro destaque do portal G1: o governo corre contra o tempo para evitar uma crise do diesel ainda maior. Lula e seus ministros se articulam para evitar um repique de inflação às vésperas da eleição presidencial. Em meio a uma severa alta dos preços do petróleo por conta da guerra do Oriente Médio, o governo corre contra o tempo para evitar um problema em um ano eleitoral, né? Um ano de eleição. Um repique da inflação. O preço médio do litro do diesel nos postos de combustíveis do país subiu mais de 11% em uma semana, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A ANP passou de R$ 6,08 para R$ 6,80. Em questão de semanas, os ataques aos Estados Unidos e Israel ao Irã espalharam um intenso conflito por toda a região. Um dos principais trunfos do Irã é o controle do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Os iranianos alegam que, por conta dos ataques, o estreito foi fechado, com o fluxo de comércio na região reduzido a menos da metade do habitual. O barril de petróleo saltou de $60 para $110. A disparada da matéria-prima pressiona diretamente a Petrobras, que é a responsável por cerca de 45% do preço final do diesel no Brasil. É isso, né? Então, o governo federal preocupado e tentando evitar aí uma escalada da inflação em razão do preço do petróleo, né? Claro, a guerra no Golfo, a guerra no Oriente Médio, ela faz com que, né, o petróleo tenha essa alteração de preço, né? Passou de $60, né, já chegou a 110, e é claro, isso reflete no mundo inteiro e não é diferente no Brasil. Pelas contas do Ministério da Fazenda, a isenção de 3 bilhões por mês e o governo devolveria 1,5 bilhão. A decisão será tomada até o dia 28 de março, né? Então, o presidente deve dar uma isenção de PIS/COFINS, né, que é o imposto federal, que representa apenas 5% do valor do final do diesel. Para o caso, inclusive, foi adicionada a subvenção para dobrar o desconto. Então, o governo tenta baixar o preço do combustível, do óleo diesel especialmente, né, isentando do PIS/COFINS. Agora, o maior imposto realmente que está na conta do combustível é o ICMS, né? O ICMS é do Estado e pode, em alguns estados, chegar a 20%. Né? Aqui em Goiás eu não sei, me parece que ela é 17%. É isso, né? Entre 17% e 20% é o ICMS cobrado pelos estados. Então, há uma tentativa do governo também de convencer os governadores a darem isenção ou pelo menos diminuir o imposto, né, o imposto de circulação de mercadorias, o famoso ICMS. É claro, né, aqueles governadores que são contrários ao presidente da República e ao PT
vão segurar, né, e não vão dar esse aumento. Por quê? Porque o preço acaba recaindo sobre o governo federal, né? O aumento acaba sendo na cabeça do povo, a responsabilidade é do governo federal. Quando, na verdade, o maior imposto é o imposto estadual. Agora, de qualquer maneira, né, a guerra ela contribui para que haja aumento no mundo inteiro. Isso gera aumento nos preços dos alimentos, né, do transporte, e aí vira uma cadeia de aumentos, né, o que vai gerar, com certeza, aumento da inflação. Mas é isso, né? Vamos torcer para que essa guerra termine logo, né, e que as coisas voltem à normalidade. Muito bem, vamos ver que temos mais. O portal UOL destaca o seguinte: Master enviou 285 milhões a fundo ligado a Vorcaro antes da liquidação, né? O Banco Master enviou 285 milhões de reais ao fundo Astralo 95, suspeito de desvios, para beneficiar o banqueiro Daniel Vorcaro, às vésperas da decretação da liquidação da instituição financeira pelo Banco Central. A transação é citada em ação judicial movida pelo liquidante do banco para tentar impedir que fundos e empresas ligadas a Vorcaro se desfaçam de bens do Master. Os repasses foram feitos pelo fundo Máxima 2, controlado integralmente pelo Grupo Master, entre junho e setembro de 2025, e estão sob questionamento judicial pelo liquidante do banco. A procurada, a defesa de Vorcaro, disse que não iria comentar. O BC fixou em 19 de setembro o termo legal da liquidação, data do período em que transações podem ser contestadas judicialmente e anuladas para devolver recursos aos credores. As transferências ao Astralo 95 estão dentro dessa janela de suspeição, ou seja, podem ser questionadas pelos devedores do Master. A maior parcela, de 150 milhões, ocorreu em julho. Nos dias que antecederam o prazo legal, foram enviados mais 28 milhões em parcelas menores. Não há justificativa econômica identificada para as remessas, segundo o liquidante do banco. Ou seja, né, o Vorcaro tentou salvar parte, né, do dinheiro, transferindo para fundos, para outros fundos, né, com o objetivo de evitar que o Banco Central, né, através da intervenção, bloqueasse esses recursos. Nelson vai salvar BRB, diz governador Ibanez sobre o presidente do banco. Em entrevista ao Correio do Brasiliense, né, o governador disse estar confiante no trabalho do novo presidente do BRB para sanear as contas da instituição. Os culpados pelo rombo vão pagar, disse Ibanez. É isso, né? Então, o governador Ibanez mudou a direção do banco BRB e está crendo que o novo diretor, o novo presidente, vai conseguir sanear o banco e evitar, né, que o banco também vá para o vinagre, né? Porque o negócio do BRB, o prejuízo foi, né, entre 8 e 12 bilhões. É essa a previsão, né, de prejuízo do Banco Regional de Brasília. Muito bem, governo corre para evitar nova crise com alta dos combustíveis, também destaque no Correio Brasiliense. Ok, vamos para um pequeno intervalo, eu volto daqui a um pouquinho com mais um bloco, trazendo as notícias de Goiás. Fica aí que eu já estou voltando. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Planeta Turbo, atualidade.
qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Pura satisfação. Mais FM. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo lugar. Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$ 35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Cantor Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35 por mês. 62 99449 8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 62 99449 8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 26 minutos. Mais FM. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Felipe Medeiros e você acompanha os destaques do momento. Edmar Silva. Estamos de volta para o programa. Mariana da Silva nos dia. Hoje na proteção do nosso direito. Não sei se você lembrando,
deixa o seu comentário, né? Deixa o seu comentário nessa live. Vamos a essa vinheta aqui, né? Que tá alta. Ô, meu pai. É muito botão aqui, né? É muito botão para... Deixa eu ver se... A gente ouve agora o Libório Santos. Mercado do boi gordo aquecido e carne bovina com tendência de alta para o consumidor. Goiás firma acordo com os Estados Unidos para a separação de terras raras. Entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 19 de março, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. Olha, para você que pretende vir a Goiânia neste final de semana, um importante lembrete, não se esqueça, a cidade estará super movimentada com a realização do MotoGP Mundial. Estão sendo aguardadas mais de 150 mil pessoas em 3 dias de treinos e competições. Aliás, os treinos já começam nesta sexta-feira, viu? A J020 em frente ao autódromo será interditada. A cidade já vive o clima da velocidade. Amanhã, o governo do estado decretou ponto facultativo para os servidores públicos, na verdade é um feriado, né? O governo federal deu mais um importante passo para garantir que todos façam a sua parte por uma internet segura, educativa e divertida para crianças e adolescentes, a partir da entrada em vigor essa semana do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O deputado federal Rubens Ottoni destaca a importância do ECA digital. Sem dúvida, o ECA digital, ele é um grande avanço na nossa legislação, na proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Estas regras, elas foram aprovadas no Congresso Nacional ano passado, sancionadas pelo presidente Lula em setembro de 2025, com um prazo de 6 meses para que pudesse entrar em vigor. Então, está entrando em vigor agora neste mês. Ele prevê que a proteção das crianças e dos adolescentes na internet seja uma responsabilidade compartilhada entre pais, o Estado e também a responsabilidade das plataformas digitais, né? Nesse sentido, o poder público estabelece regras e coordena políticas de proteção. As plataformas devem aplicar as ferramentas e os mecanismos de segurança adequados, e as famílias, os educadores têm um papel importante no acompanhamento do uso da tecnologia. O corpo de Jane Kellen, 44 anos, foi encontrado após dias de buscas intensas na região metropolitana de Goiânia. A vítima havia sido levada por uma enxurrada no córrego Botafogo, no centro da capital, durante forte chuva registrada na última segunda-feira. Segundo os bombeiros, o corpo foi localizado no rio Meia Ponte, a cerca de 15 quilômetros do ponto onde ela foi arrastada pela correnteza. Com o objetivo de fortalecer a cooperação com os Estados Unidos, o governador Ronaldo Caiado assinou em São Paulo um memorando de entendimento com o governo norte-americano sobre minerais críticos. O objetivo é ampliar a colaboração entre os dois entes em pesquisa, capacitação e na construção de um ambiente regulatório transparente e competitivo. Caiado afirmou que esse acordo, do ponto de vista geoeconômico, é o mais importante que já foi assinado em toda a história de Goiás. Na manhã de ontem, numa das avenidas mais movimentadas de Goiânia, uma ambulância pegou fogo e ficou completamente destruída. Uma mulher e a filha cadeirante que estavam sendo transportadas foram retiradas do veículo com segurança. Mais um grave acidente registrado em rodovias goianas. Na João 64, em Santa Helena de Goiás, uma caminhonete bateu na traseira de um caminhão, matando 4 pessoas de uma mesma família, sendo 3 mulheres e um homem. O caminhão teve uma pane seca, acabou o combustível, mas ficou parcialmente na pista. Aliás, essa rodovia estadual, exemplo de muitas outras, não tem acostamento. Olha, quem vai aos açougues, supermercado, principalmente a dona de casa, né? Já notou que os preços da carne bovina estão altos e já faz algum tempo. A carne é essencial na mesa do consumidor, claro, mas a balança entre os ganhos salariais e o custo de vida, principalmente com a alimentação, está desequilibrada. Mas será que a carne vai cair de preço? Vai subir? Qual será o comportamento do mercado bovino, hein? A análise é de Marcelo Penha, analista do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. A carne bovina, nós estamos no ciclo de pecuária de alta, a reposição cada vez mais com ágio. A arroba bateu a semana passada, a média Goiás, R$ 321.
continua ainda com tendência de crescimento. Então, assim, nada ainda de impacto da guerra em relação ao mercado aqui no Brasil. Está em aquecimento, é a lei da oferta e procura. Sim, está em aquecimento. A retenção de matrizes para poder distribuir bezerro diminui a oferta de animais para o frigorífico. Os frigoríficos estão com dificuldade de busca de boi e de vaca no mercado e isso mostra um aquecimento no setor. Isso significa que pode subir ainda mais, pode aquecer ainda mais? Sim, a gente tem tudo ainda para manter a tendência de crescimento com o ciclo de pecuária de alta. Então, o produtor, o pecuarista, está cauteloso nesse sentido na aquisição de reposição, porém, os terminadores que têm animais prontos estão com uma grande capacidade de oferta de animais ao melhor preço. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo, né, os principais destaques direto da capital, né? Então, o Libório trazendo as informações. O deputado Rubens Ottoni falou desta lei, né, uma lei importante que foi colocada em vigor essa semana, se eu não me engano, essa semana mesmo, né? Que é o novo Estatuto da Criança e Adolescente na versão digital, né, na área digital. Ou seja, a tentativa de proteger as crianças e os adolescentes, né, nas redes sociais. Então, crianças e adolescentes têm sido vítimas de golpes, têm sido vítimas de mensagens inadequadas, né? E a nova lei traz como objetivo regulamentar essa questão da internet para crianças e adolescentes, né? Então, essa lei foi sancionada essa semana e ela está dependendo de um decreto presidencial, né? Um decreto que vai regulamentá-la. Então, esse decreto está sendo preparado e deve ser assinado também nos próximos dias, né? Porque a lei é o seguinte, a lei ela dá diretrizes gerais, né? Então, ela precisa ser regulamentada por vamos dizer assim, um documento menor, que é o decreto, no caso do governo. Então, o governo tem lá os seus setores responsáveis pela elaboração dessa regulamentação, né? Então, os detalhes da lei são, vamos dizer assim, esclarecidos, né, pelo decreto. Então, esse decreto ele deve ser assinado nos próximos dias, né? Estava praticamente pronto, né? Mas como é uma regulamentação nova, deve sair aí nos próximos dias ou nas próximas horas, tá certo? Depois a gente vai trazer aqui mais detalhes dessa legislação, né? Uma legislação para proteger as nossas crianças dos perigos da internet, os perigos da rede social, né? A rede social traz muitos benefícios, traz muitas coisas boas, mas também vem muitas coisas que não são adequadas, né? Não é só, tem umas que não são adequadas para adultos, né? Imagine para crianças. Então, é uma nova lei em vigor, é uma atualização, vamos dizer assim, do Código do Estatuto da Criança e Adolescente, né? O Estatuto da Criança e Adolescente é da década de 90, quando foi feito não existia rede social, né? Acho que não existia celulares e smartphones, certeza que não tinha, né? Nós tínhamos alguns celulares bem iniciais, né? Então, a lei precisa ser atualizada e é esse o objetivo da lei que foi sancionada essa semana. Muito bem, vamos ver o que temos mais aqui nos portais de Goiás. Nos portais de Goiás, eu vou começar pelo jornal O Popular. Deixa eu achar aqui. O Popular. Vou começar pela opção, vou fazer o caminho diferente aqui. Esquema de segurança para o MotoGP Goiás tem efetivo de 1.200 agentes, câmeras e sistema de inteligência artificial. Ações são integradas pelas forças de segurança e coordenadas a partir da central de inteligência de comando.
Então, o Libório falou desse assunto aqui também, né? O GP de motos que vai acontecer em Goiânia, inclusive o prefeito, o governador, né? Ou foi o prefeito? Foi o prefeito, né? Que estabeleceu o ponto facultativo, né? Ponto facultativo para os trabalhadores servidores, ou seja, uma espécie de feriado por conta desse MotoGP Goiás que vai acontecer em Goiânia nos próximos dias aí. Então, um evento, o autódromo, né? O autódromo de Goiânia foi reformado. Essa semana houve visita lá das autoridades e o evento acontece já agora com todo esse sistema de segurança que é necessário, né? É um evento importante que vai levar muita gente ao autódromo de Goiânia, né? E há muito tempo que não tem um evento tão grande lá em Goiânia, tá certo? O Haddad confirma a saída do Ministério da Fazenda até sexta-feira. O destaque do jornal Hoje de Goiânia. O ministro deixa o cargo na sexta-feira, dia 20, e cumpre a agenda com Lula em São Paulo em meio à expectativa de disputa eleitoral. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, né, confirmou nesta quarta-feira, dia 18, que deixará o comando da pasta na próxima sexta, dia 20. Antes da saída, ele deve cumprir a agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dias 19 e 20, né, portanto, hoje e amanhã, em São Paulo. A saída ocorre em meio à expectativa de que Haddad seja anunciado como pré-candidato ao governo paulista nas próximas eleições. A confirmação oficial deve ocorrer durante compromissos públicos ao longo da semana. Durante a agenda em São Paulo, Lula e Haddad participam de 2 eventos da Caravana Federativa. Um deles será realizado na Expo Center Norte, com foco no balanço das ações do governo federal. O outro compromisso ocorre na Universidade Federal do ABC, né? Da região do ABC. Segundo a apuração do portal R7, o anúncio da pré-candidatura deve ser feito em entrevista à imprensa e não em discursos oficiais, já que os eventos têm caráter institucional, que impede manifestações de cunho eleitoral, conforme a legislação. Fernando Haddad é advogado, mestre em economia e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. É isso, né? Então, o jornal O Hoje de Goiânia falando aqui da pré-candidatura do Fernando Haddad ao governo de São Paulo, né? Nós já falamos aqui, a ministra Simone Tebet, que é do Mato Grosso do Sul, também está se transferindo para São Paulo, onde deve ser candidata ao Senado, né? Segundo ela, atendendo a um pedido do presidente Lula. Ela diz ter relações íntimas com São Paulo, né? Suas filhas moram em São Paulo, ela está sempre em São Paulo, então estudou em São Paulo, né? Fez sua formação acadêmica em São Paulo. É isso. Então, vamos acompanhar aí, né, o que vai acontecer nas eleições para 2026, né, os governadores sendo definidos aí pelo país afora. Aqui em Goiás, né, o Diário da Manhã traz a pesquisa do Real Time Big Data. Daniel Vilela vence Marconi e Wilder por ampla frente, aponta a pesquisa. É o que traz o jornal Diário da Manhã, né? Diário da Manhã diz o seguinte: o vice-governador Daniel Vilela, do MDB, supera os principais concorrentes em um hipotético segundo turno na disputa pelo governo de Goiás. A pesquisa Real Time Big Data, divulgada ontem, dia 18, mostra o vice-governador com percentual entre 47% a 52% das intenções de voto, tá certo? Daqui a pouquinho eu te atendo, meu irmão. Meu irmão Amos Paulo ligando aqui, daqui a pouquinho eu falo, viu? No intervalo eu falo com você. O que temos mais? Primeiro turno, Daniel Vilela lidera a corrida ao governo com 34% das intenções de voto no cenário estimulado mais provável de primeiro turno. Em segundo lugar, o ex-governador Marconi Perillo tem 24%, distante 10 pontos do MDBista. Wilder Moraes e Adriana Corsi
surgem como empatados com 12% cada. Telemaco Brandão, do Novo, registra 1%. O Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores entre os dias 16 e 17 de março. Né? A pesquisa foi contratada pelo próprio Instituto e o nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2 pontos. Como é que é isso, hein? O próprio Instituto contrata o Instituto? Estranho, né? Gracinha Caiado lidera a corrida ao Senado com 28%. A disputa está acirrada pela segunda vaga. Então é também o resultado aí da pesquisa, como é que é o nome da pesquisa aqui? Real Time Big Data, né? O Instituto de Pesquisa. Muito bem, vamos ver o que temos no Popular. No Popular Digital aqui, Ministério Público suspeita de prejuízo de 80 milhões em desvio da AGEAB. Operação mira vice-presidente da agência e supostas irregularidades em programa habitacional. Lideranças governistas avaliam que há desgaste do presidente Alexandre Baldi, pré-candidato ao Senado pela base, embora ele não seja alvo da investigação. Então é isso, né? Então, uma suspeita de prejuízo de 80 milhões em desvio da AGEAB. A AGEAB é a Agência Goiana de Habitação, né? Então a agência do governo de Goiás, do governo Caiado, responsável pela construção de casas populares, né? E há uma suspeita de desvio de 80 milhões da AGEAB, né? O vice-presidente alvo da operação, né? Segundo a informação aqui do jornal, o Alexandre Baldi, que é o presidente da AGEAB, até agora está imune, né? Vamos acompanhar e ver o que aconteceu na AGEAB, e vamos ter mais detalhes aí. No próximo bloco, também os destaques dos portais de Anápolis tratam desse assunto. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, volto em 2 minutos para o terceiro e último bloco do programa. Fica aí que nós já estamos voltando. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$35 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h48. Mais FM. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Edmar Silva.
Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, trazendo para você as principais notícias do dia, né? Um abraço para você que está ligado comigo, seja nas redes sociais, seja em 87.9, aqui na Mais FM você fica bem informado. Eu tenho falado para vocês aqui, né? A Rádio Mais FM está também agora no TikTok. Então, se você tem o seu TikTok, dá uma olhada aí, @a Rádio Mais FM 87 e segue a Mais também no nosso TikTok, né? O TikTok hoje no Brasil tem mais de 100 milhões de usuários, né? Então está aumentando de uma forma exponencial. Então a gente precisa estar presente, né? A gente tem que estar onde o povo está. Então mais de 100 milhões de brasileiros já têm contas no TikTok, né? E a Rádio Mais FM também tem a sua continha lá no TikTok. Então, portanto, siga a gente. O nosso programa também fica disponível no nosso canal no YouTube, né? O canal no YouTube também, @Rádio Mais FM 87, para você encontrar, né? O nosso canal no YouTube também a gente deixa o programa, assim que a gente termina aqui o programa ao vivo, a gente coloca lá, né? Rapidinho já está também disponível no nosso canal no YouTube. O canal no YouTube também é um espaço para você se inscrever, né? Não paga nada, você se inscreve e ajuda a gente. Nós precisamos alcançar 1000 seguidores no canal, né? E agora nós temos 661 seguidores. Precisamos chegar aos 1000. Nosso objetivo é chegar aos 1000 inscritos rapidamente, né? Tá certo? É isso. Você tem várias maneiras de acompanhar o nosso programa, tem várias maneiras de ouvir a Mais FM. Um abraço para o cantor Ângelo Rock, né? Ele que é responsável aí pela divulgação do nosso site. Nosso site tem, nesse momento, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu achar aqui, o nosso site, o fmmais.com.br. Cadê o mouse aqui, né? Mudando de tela aqui, deixa eu verificar aqui. Nós estamos com 185.481 visitantes. Então se você não conhece o nosso site, né, você pode ouvir também a Rádio Mais FM 24 horas por dia através do fmmais.com.br. Estamos com 185.481 visitantes. Vamos ver quantos que a gente vai chegar até o dia 1º de abril, né? 1º de abril, aniversário da Mais. Vamos ver aí, nós queremos chegar aos 200 mil visitantes no site. Será que vai, hein? Vamos ver. Falta pouco, né? Faltam 14 dias para o aniversário. Então, tá perto, né? Mas se a gente chegar aos 200 mil até o final de abril, tá bom, né? Vamos fazer uma meta aqui para o final de abril. É isso aí, um abraço para o Ângelo Rock, ele que tá dando up aí no nosso site. Muito bem, vamos às notícias da cidade. As notícias da cidade. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Tô fazendo... Vamos então às notícias aqui de Anápolis. Os sites de notícias da cidade. Eu começo pelo... Deixa eu ver aqui. Cadê? Agora sim. Muito bem. Vamos começar com o Portal Contexto. O Portal Contexto diz o seguinte: em nota, Excel presta esclarecimento sobre a operação do MP Goiás no caso da AGEAB. A Excel é uma empresa de engenharia aqui de Anápolis e que está nessa denúncia feita pelo Ministério Público em relação à AGEAB, né? O Ministério Público do Estado de Goiás, o MP Goiás, através do Grupo de Atuação Especial do Patrimônio Público, deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Confrades.
O objetivo é apurar um suposto esquema de desvio de verbas públicas em contratações de construtoras pela Agência Goiana de Habitação, com uso de recursos do Fundo Protege Goiás. Segundo as informações do MP de Goiás, foram alvos da investigação 2 integrantes do corpo gestor da agência, responsáveis pela contratação de empresas para a execução de projetos da agência. Ao todo, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em endereços de Goiânia e Anápolis, além de empresários e a construtora supostamente beneficiados pelo esquema. Também foram realizadas buscas na sede da agência, né? A GEAB informou pouco tempo depois que a denúncia vir ao público, que os 2 envolvidos foram demitidos. Um deles era o então vice-presidente Wendel Garcia, conforme amplamente divulgado na imprensa. A agência informou ainda que está colaborando com as apurações do Ministério Público. A empresa encaminhou ao contexto uma nota de esclarecimento, afirmando acerca dos fatos divulgados, né? Então, aqui tem inclusive o teor dessa nota de esclarecimento. Diz o seguinte: em relação à diligência de busca e apreensão realizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás em suas dependências, a Excel Construtora Incorporadora esclarece que não tem conhecimento de qualquer práticas ou fatos que vinculem as apurações em curso. A empresa adotou postura integralmente colaborativa com as autoridades, franqueando acesso às instalações e aos documentos solicitados em respeito às instituições e ao regular andamento das investigações. Com mais de 28 anos de atuação no setor da construção civil, a Excel construiu uma trajetória sólida pautada por critérios técnicos, legais e contratuais, atendendo integralmente às exigências de processos licitatórios, contratos administrativos e execução de obras públicas e privadas, sempre em conformidade com as normas vigentes. A companhia destaca que não compactua com qualquer práticas irregulares e mantém controles internos voltados à conformidade e à integridade de seus processos, incluindo a rigorosa observância às especificações técnicas, uso de materiais e cumprimento da cronologia de cronogramas físico-financeiros. O departamento jurídico da organização já está adotando todas as medidas necessárias para o pleno conhecimento dos fatos, segurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto na Constituição. A Excel Construtora confia na apuração responsável e técnica dos fatos e reitera sua convicção de que sua atuação será devidamente esclarecida, demonstrando sua total conformidade com a legislação. A empresa reafirma seu compromisso inegociável com a ética, a transparência, cumprimento rigoroso da legislação em todas as suas atividades. Permanece à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários. Anápolis, Goiás, 18 de março de 26, Excel Construtora Incorporadora. Então, né, Excel, que é uma empresa anapolina, né, uma construtora conceituada da cidade, foi alvo de busca e apreensão e, né, está sendo acusada ou está sendo, né, alvo de investigação em razão desse possível desvio de 80 milhões na AGEAB, né? O Portal 6 também traz a mesma informação. O esquema na AGEAB incluía perseguição a servidores que denunciavam irregularidades, revela promotor. Represálias chegaram a culminar com demissões arbitrárias. Denúncias foram o ponto de partida de investigação do MP Goiás. Então, a operação deflagrada pelo MP de Goiás nesta quarta-feira, que abalou a Agência Goiana de Habitação, teve como ponto de partida denúncias de servidores públicos que sofreram perseguição por parte da gestão do órgão. Segundo o promotor de justiça Augusto César Borges Souza, em coletiva à imprensa na sede do Ministério Público de Goiás, foram atos de represália e demissões arbitrárias contra funcionários que se posicionaram contra irregularidades cometidas. O promotor afirmou que a operação visou não apenas apurar crimes, mas também evitar a continuidade
das medidas de retaliação e continuidade do esquema de corrupção. O que levou a essas medidas de hoje foi justamente a constatação de represálias, tanto a servidores e que eventualmente se insurgiram contra essas irregularidades, quanto eventualmente a outras pessoas que denunciaram. Ainda segundo Augusto Souza, a perseguição chegou a culminar em demissões arbitrárias. A partir desses atos, com demissões arbitrárias de servidores, o agente verificou realmente a necessidade de algumas investigações, disse o promotor. A operação investiga supostos atos de improbidade envolvendo o vice-presidente da GEAB, Wendel Garcia da Silva, superintendente de projetos e orçamento Júlio Moraes Santos e também o sócio administrador da Excel Construtora André Luiz Rajar, considerado mega empresário de Anápolis. O suposto esquema consistia em desvio de verbas públicas em contratações de construtoras pela GEAB, utilizando recursos do Fundo Protege Goiás, além de favorecimento a determinadas construtoras. As investigações apontam para reajustes contratuais ilícitos, flexibilização de normas em editais para favorecer interesses privados, pagamentos indevidos, interferência direta em setores técnicos da agência. Então esse texto está no portal 6 também, acompanhando o desenrolar desse processo, dessa investigação feita pelo Ministério Público de Goiás em relação a possíveis desvios de recursos na AGEAB, Agência de Habitação do Governo de Goiás. Daniel Vilela lidera a corrida para o Governo de Goiás com frente de 10 pontos, diz Real Time Big Data. É o destaque do Anápolis Diário. O Anápolis Diário diz que o pré-candidato ao governo de Goiás, vice-governador Daniel Vilela, cresceu na preferência do eleitorado e abriu 10 pontos de vantagem sobre o ex-governador Marconi Perillo. A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta, aponta o MDBista com 34% das intenções de voto no cenário estimulado. Daniel cresceu 4 pontos percentuais na comparação com a pesquisa anterior do Instituto, divulgada em dezembro. Muito bem, o que mais? A Real Big Data simulou outros 2 cenários estimulados, no segundo com o ex-deputado Luiz César Bueno, no lugar de Adriana. O petista marca 4% das intenções de voto. Daniel lidera com 36% e mantém 10 pontos à frente de Marconi. No terceiro cenário, os pré-candidatos de esquerda apresentados ao eleitor são os 2 ex-governadores. São 2 ex-governador José Wellington, sem partido, que teve o nome cogitado por PSB e PT, e o advogado Valério Luiz Filho, do PT. Neste cenário, Daniel Vilela lidera com 36%, Marconi 26%, Wilder 13%, José Wellington 5% e Valério 1%. Então é isso, Então a Real Data, o destaque aqui é do portal Anápolis Diário. Vou falar nisso amanhã, é sexta-feira, Amanhã tem o Jornal Anápolis Diário impresso. É isso, um abraço para o Henrique Morgantini, nosso amigo, que é o gestor aí do Anápolis Diário, O MPF denunciou a organização criminosa que atuava em Anápolis por fraude em vistos. Mais uma fraude, mais uma. O Ministério Público Federal agora denunciou 7 integrantes de uma organização criminosa transnacional acusada de promover migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos, mediante fraude documental. O grupo, que atuou entre 2017 e 2019, principalmente na cidade de Goiânia e Anápolis, oferecia serviços para obtenção fraudulenta de vistos consulares. Os acusados foram denunciados à Justiça Federal pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica em documento público e estrangeiro, falsificação de documento público, promoção de imigração ilegal e coação no curso do processo. Segundo a denúncia, foram identificados 8 casos consumados e 6 tentativas de migração ilegal, além de 14 inserções de informações falsas em formulários consulares e 12 falsificações de documentos. Ou seja, a Polícia Federal também investigando aqui mais um golpe, mais uma fraude, dessa vez por pessoas que buscam vistos para
para o exterior, especialmente para os Estados Unidos, né? Normalmente, esse tipo de visto aqui, essas tentativas são para obter vistos para os States. É isso, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir, ao vivo, aqui, direto dos estúdios da Mais FM. Um abraço para você. Estaremos de volta neste mesmo horário com mais um programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado, né? Todo mundo ouve. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, lá na Mais, tá bom demais. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Aqui só toca música boa.